Galera do Vitrola Metal, beleza? Mais uma vez aqui, Davi Oliveira com vocês. E a gente hoje, na nossa segunda edição, nosso segundo volume do Vitrola Talk. Tô eu aqui mais uma vez com meu parceiro Ed Paul. E hoje a gente vai falar sobre esses caras aqui que vocês estão vendo aqui, ó. Botei a peita aqui em homenagem aos caras. Sepultura. Nós vamos falar hoje sobre, enfim, Sepultura anunciou já há algum tempo já o encerramento das suas atividades, está agora nessa turnê de celebração, né? Já rodando o Brasil todo, vai rodar o mundo inteiro. E a gente vai falar um pouco sobre a questão da trajetória, sobre essa questão do porquê terminar a banda num momento de auge, um momento tão legal com um disco que foi lançado agora nesse período já mais de pandemia, mas um disco realmente muito bom. E eu queria dar o salve aqui pro meu parceiro, meu irmãozinho Ed Paul. Fala, meu velho, e aí? Vamos falar dos caras, não? Fala, Davizão, forte abraço aqui, é uma satisfação estar aqui nesse bate-papo com você. Saúdo todos os ouvintes, os telespectadores. Cara, vamos começar por partes, né? Porque tem muita coisa aqui pra gente destrinchar acerca desse fim inusitado do Sepultura. Muito Tanto inusitado para você mesmo. quanto para mim, é uma das bandas mais importantes na nossa formação musical, Com do certeza. Brasil em geral, a banda internacional, uma referência mundial. E eu queria começar fazendo uma pergunta. Como você recebeu esse anúncio do final do Sepultura na época? O que foi que você achou? Eu sei que você é um grande entusiasta do Quadra, eu também sou. Então, para você, como foi? O que foi que você achou dessa declaração lá do Andrés com a galera dizendo que o Sepultura ia fazer a turnê de despedida e ia ser o fim do Sepultura? Cara, eu recebi com grande, imensa surpresa, porque você lança um disco como Quadra, e eu vou até dar uma opinião muito polêmica a respeito do Quadra. Muita gente pode me matar, não tem problema, mas é a minha opinião realmente. O Quadra pra mim é o melhor disco da história da carreira do Sepultura. Mas Ele, calma, eu acho, calma, é o que você eu tô tá falando. emocionado, tenha Não, calma. mas essa É um grande opinião, álbum, concordo, essa opinião, disparadamente. essa opinião ela foi calcada depois de várias audições do disco, né? Inclusive é interessante porque quando eu ouvi a primeira, segunda, sei lá, as primeiras vezes, duas, três primeiras vezes, eu achei um grandíssimo disco, mas eu não tinha essa opinião. Agora, conforme eu fui escutando, e você sabe que eu sou um cara que no dia a dia eu não escuto thrash metal. Você sabe que não, né? E esse disco foi um disco que me fez fazer isso, entendeu? E eu falo realmente assim, quebrando qualquer tabu de qualquer coisa, porque as coisas elas existem para se superar o tempo todo. Você tá aqui, Eu faz tenho um uma teoria disco, para isso, você faz aqui para um essa disco, sua veja sensação, bem, depois eu vou. você faz aqui um disco muito bom. O que você quer quando você faz outro disco? Você quer superar aquele e isso é uma recorrência. E na minha opinião eles conseguiram fazer isso no quadro. É um disco altamente técnico, é um disco aonde os músicos do Sepultura, que no caso o Paulo e o Andrés, que remontam desde o início da banda, são músicos muito melhores hoje em dia do que eram anteriormente. Muito, Certamente, muito melhor, concordo mas plenamente. muito melhores mesmo. Assim, não há O comparação. Andrés, O principalmente, ele Andrés, nunca tocou tanta principalmente, guitarra na vida dele. nunca Nunca tocou tocou tanta tanta guitarra na vida guitarra. dele. Os riffs desse disco são absolutamente fantásticos. A Álbum bem performance do. técnico, o álbum mais técnico do Com Sepultura. certeza. Nesse ponto eu concordo com A você. performance do Eloy Casagrande, enfim, todo mundo, o Derek também. O Derek é um cara no estúdio muito bom, muito bom. Ao vivo, o Vamos pessoal, chegar nesse ponto do Derek também. Eu vamos queria chegar. conversar com você Mas eu, sobre isso. mas eu recebi com muita surpresa, enfim, porque você lança um disco desse e a banda já vinha com a banda sempre ali na mídia e tal, e sempre se fortalecendo como o principal expoente do metal não brasileiro, mas sul-americano, né? Se Não mantendo só nessa função. sul-americano também. Eu digo pra você que tranquilamente Sepultura tá entre as maiores bandas de metal da história. As maiores Não, bandas do rock da história, com sem dúvida. certeza, com certeza. Mas assim, eu digo no seguinte, aqui dentro da Sul-América, ela é a maior de todas e isso não se Reina questiona. Suprema. Reina de forma suprema há uns 30 anos, pelo menos, né? Mais, Mas né? Mais.
há uns Desde 40 meados anos dos anos aí, desde os 80. meados dos anos 80, pelo menos desde o Beneath the Remains pra cá. Então assim, ou do All Rise pra cá, enfim. Então eu recebi com muita surpresa e com muita tristeza, na verdade. Eles estiveram agora aqui em Brasília, acho que foi mês passado, eu fui com a minha mulher. E ela nunca tinha ido num show de metal, cara. Eu levei ela no show do Sepultura. E ela curtiu pra caramba o Ah, show. A gente tomou a cerveja da gente lá e tal. E foi muito legal. E eu achei um baita show. Mas eu recebi sim com muita surpresa. eu, quando eu vi esse anúncio dos caras, eu senti ali na hora um clima como se tivesse alguma desarmonia na banda. Por mais que isso tivesse, de certa forma, sendo disfarçado, porque eles não queriam, até com razão, lavar a roupa suja na frente do grande público, mas deu para sentir um certo desconforto, sobretudo, na minha opinião, por parte do Eloy Casagrande. Eu percebia que ele não estava, ele pelo menos não parecia estar muito satisfeito com essa situação surpreendente do fim do Sepultura. Quando eu vi isso, né, eu fiquei muito frustrado também, como você, surpreso, e para mim a frustração foi muito grande, porque na minha concepção, finalmente eles conseguiram gravar um grande álbum. Não chego a afirmar o que você disse, que é o maior álbum do Sepultura, acho que não. Acho que para mim os maiores álbuns do Sepultura eles estão ainda na Nos época lá anos 90. do Max Cavalera. Mas inevitavelmente, indubitavelmente diria, depois que o Derek entrou, foi o grande álbum, sem dúvida. Sem dúvida. Finalmente, Sim. porque eu achei até que demorou. Eu sou assim, sem querer agradar ninguém, a gente não tem vínculo com ninguém, a gente tá aqui no nosso bate-papo bem livre, não conhecemos os caras, não temos, Isso. enfim, Está nenhum motivo conjecturando, para. né? Exatamente, exatamente. Dando a opinião pessoal também da gente, sem querer agradar ninguém, né? Nossa opinião sincera como fãs do Sepultura. Na minha visão, demorou muito para o Derek achar o lugar dele, a forma dele cantar no Sepultura. Foram muitos álbuns. Se a gente parar para pensar, quando foi que o Derek entrou no Sepultura? Já tem, Max saiu, que 98, 99, 99 eu acho. 96. 96. 96, Muito tempo. 96, olha, quanto tempo já tem? Ele saiu no ano que E a saiu o gente Roots, pô. O Roots é de 96, foi ele uma saiu. vida até chegar no Quadra. E Sim. o Derek nos primeiros álbuns, para mim, ele não foi uma escolha acertada. Por mais que eu olhe agora o Quadra e digo que o Quadra é um dos grandes álbuns que eu já ouvi na vida, cara. Concordo com você nesse sentido. Não vou dizer que é o melhor do Sepultura, até pelo contexto tudo. Sepultura, naquela época, era outra banda, tinha outra representatividade no cenário internacional. Mas, com certeza, o Quadra é o melhor álbum com o Derek. Ele já vinha lançando um grande álbum lá, o Machine Messiah. Depois da entrada do Eloy, Belíssimo parece que disco. a banda deu Você achou? se achou, foi exatamente ali, né, com a entrada do Eloy, e vieram dois álbuns muito bons, Ensejando no Quadra, que é um álbum fenomenal, e a banda de repente acabou. Então, eu tive uma sensação de muita frustração. Eu tava afim de ver os caras tocando, fazendo esse show de turnê do Quadra. Tudo bem que tá tendo agora, mas não é a mesma formação que gravou, não é. Foi muito em Exato. cima para o batera novo pegar as músicas, isso é inevitável também. Enfim, não entendi muito bem. Agora, dentro desse contexto que a gente está aqui conversando, o que você achou já que a gente está falando do fim de Sepultura, não tem como a gente não falar do assunto que está bombando agora, que é a saída do Eloy e a entrada dele no Slipknot. Sim. Você acha que tá muita discussão acerca se faltou ética do Eloy Casagrande, de ter deixado os caras na mão na véspera de uma grande turnê de encerramento, que seria uma celebração aí, está sendo, na verdade, né? Não impediu, vamos ser justos aí, os caras arrumaram batera muito competente, o cara, Sim. você mesmo viu lá Sim, pessoalmente, e sim. até vou Muito passar a bom. palavra para você, já que a gente entrou nesse assunto, você me falar quais foram as suas impressões sobre esse novo batera e o que você acha dessa saída surpresa, assim, do Eloy Casagrande de última hora. Cara, eu acho o seguinte, o Eloy, novamente, estamos conjecturando, não sabemos de nada, não conhecemos os caras, não conhecemos os bastidores nem nada, estamos conjecturando. Mas eu penso no seguinte, eu acho que essa questão, e aí a gente vai trazer um outro ponto para cá que é importante. Essa questão de toda hora o pessoal vem falar de Max, de Igor, de reunião, de parará, de isso, daquilo. Ah, e agora eles se odeiam.
Ah, eles se encontraram no show, não sei aonde, no festival, não sei das quantas, e trocaram palavras, disseram um oi e tal. Eu acho que esse tipo de coisa, pra quem tá dentro da banda, no caso do Sepultura, as outras bandas não, porque a gente sabe que todos os outros projetos do Max, com exceção do Soul, eu vou tirar o Soulfly dessa lista, mas pessoalmente eu também penso isso, tá? Mas eu vou tirar o Soulfly. Tirando o Soulfly, todo mundo sabe que aquilo são projetos do Max, aquilo não é uma banda propriamente dita, Sim. entendeu? São projetos. Então o pessoal não se incomoda com isso. Agora, quem tá no Sepultura, cara, ficar ouvindo esse negócio toda hora, essa ladainha, isso Muito deve chato encher- mesmo, muito chato pra caralho. Isso deve encher o saco. Imagina você numa banda e toda hora que você vê a banda na mídia, o cara aborda a banda, o momento atual, mas sempre no rodapé tá lá, ai, porque a reunião, ai, porque não sei o que. Aí já tem nego que vem e fala de dinheiro, que poderia ser não sei quanto, uma turnê milionária, cacete. Eu acho que isso enche o saco. E eu acho o seguinte, vou falar também minha opinião. Eu acho que essa reunião vai rolar. A gente até já falou isso, Também né, acho, em também acho. off, a gente já falou isso em off em algum momento já. Pra quem não sabe, eu e esse cara aqui, a gente é amigo de infância. Mas não acho que esse Então, foi o motivo não, do eu também não ocorrido. acho, mas eu penso, não, mas veja, eu penso o seguinte, essa reunião pra mim vai rolar. E aí, eu acho que é meio que aquela coisa assim, aquela coisa velada. O Eloy virou e falou assim, imagino eu, pô, chegou o Slipknot, uma banda hoje de profusão absurda. Porra, e tal, não sei o que, o cara, velho, isso aqui vai acabar, depois me bate uma reunião aí, eu vou ficar aqui, vou morrer nesse barco aqui, vou afundar, eu vou sair fora, vou nessa. Eu não vi o menor problema dele sair, é um músico profissional, é a carreira do cara, é igual qualquer outra carreira. Surgiu uma oportunidade igual ir para um Slipknot, eu particularmente não gosto, mas eu entendo a relevância do nome de Mas uma você não banda achou dessa que hoje. faltou comunicação entre os caras? Porque a forma como ele saiu foi muito em cima. Se ele já sabia que ia ter essa turnê de despedida do Sepultura, então ele já não poderia ter antecipado, já ter deixado os caras pelo menos de sobreaviso ali, de que eventualmente ele poderia ir pro Slipknot, porque pelo menos a resposta do Sepultura deu muito a entender que a banda foi pega de surpresa tanto quanto a gente ali. Eles souberam na mesma hora que a gente soube ali, que o Eloy Exato, estava saindo. exato. E foi um desconforto muito grande. Você percebia que os caras estavam ali, pô, a gente vai ter uma turnê agora. Ele saiu, pelo visto ele não poderia dizer, porque até agora não foi anunciado oficialmente. Todo mundo já sabe que é ele, deu pra ver as tatuagens, ele já fechou com os caras e tal, mas com certeza tem uma cláusula de sigilo ali, que ele não pode falar quem é, toda essa mística aí das máscaras, do Slipknot, mas ele, de certa forma, pelo menos me parece que eu não entendo ainda. Até tem uma teoria, vou falar pra você, mas o que me causou muita estranheza foi os caras da banda, que eles estão lá sempre juntos, eles não saberem que isso ia acontecer e não estarem preparados para isso. O que ficou claro foi que faltou uma preparação. Eles acharam lá o baterista de última hora, tudo bem que deu certo, mas poderia não ter dado. Sim. Você disse que o show foi bom, o batera conseguiu, né, segurar a onda e tal. Cara, Poucos muito bom, erros pelo muito, que... muito bom baterista. Se eu não me engano, o cara até é um cara que tem uma carreira consolidada, acho que é em Jazz Fusion, alguma coisa assim. Então, assim, em termos Sim. técnicos, é um cara que você não tem. É Necroman, como é o nome dele? Me fugiu o nome dele também me agora. fugiu o nome do cara agora. Mas ele não tem a pegada pra tocar metal. Não tem. Você achou isso? Não, achei Talvez é que porque você pegou um dos primeiros shows. Os vídeos que eu vi os vídeos mais recentes, agora que ele já tá há um Pode ser. tempo, eu achei que o cara encaixou bem, cara. É uma achei. questão de química. Você né? pegou logo Sabe? o show em Brasília, ele tinha feito o quê? Uns 3, 4 shows com os caras só, eu muito acho. pouco, Ou acho que por aí, eu devia acho que foi o ter terceiro, mês, talvez. devia ter um mês de turnê só, alguma coisa muito pouca Acho que mesmo, não tinha nem isso, viu, da visão. ou Acho então que foi nem menos. isso. Ou então nem isso. E aí tem que ter aquela química, aquele negócio. O cara é um grande músico, com certeza, ele já se encaixou dentro desse limiar. Mas eu O acho problema é que Eloy era uma atração à parte no Sepultura também, né? Não tem como a gente Completamente. negar isso. Muita Não, gente não ia, garotada, muita gente ia pro show do Sepultura pra ver o Eloy junto com a banda ali, que ele é Com o certeza. baterista referência dessa nova dessa geração. nova geração, é um músico referência. E ele, tecnicamente falando, é o maior baterista da história da banda. Tecnicamente falando, ele é o maior Sim, baterista não da história tem, da é. banda. Não tem o que se. Ele não tem o legado do Igor. Eu não sou nem louco de Não falar um tem. negócio O desse Igor é aqui. o grande batera, né, O do Igor, Sepultura. Questão ele de é representação, ele é o dono das representatividade ali. baquetas. Claro, com todas
certeza absoluta. E com todos os Ele méritos. criou linhas de baterias icônicas, participou do auge da banda ali. Isso, exatamente. Então, eu acho que ele, cara, ele virou e falou, velho, não vou perder uma. E eu acho que ele não tava nem um pouco afim, nem com tesão nesse negócio de turnê de despedida. Você tá me Também entendendo o acho. negócio? Porque Também acho. o cara, ele tava na banda, quando você viu o Eloy dentro do Sepultura, e assim, a gente tava falando aqui dos discos e tal, desses últimos agora. O Machine Messiah, por exemplo, é um belíssimo álbum. Descasso. Aonde o Eloy ele mostra, ele mostra quem ele é ali, né? E assim, eu acho que ele construiu dois discos grandiosos com a banda, que são esses dois últimos. E acho que o cara virou, tipo, porra, vai acabar a banda. E aí, velho, velho, não tem como você terminar uma banda com os dois últimos discos da qualidade que o Sepultura lançou e reconhecidos. Não tem lógica Frustrante você mesmo. terminar a banda, é frustrante demais, cara. Então, a gente não sabe a lógica, mas tem. Sim. Eu vi pelo menos dois jornalistas falando já que, apesar disso nunca ter vazado, mas o clima entre o Sepultura ali e o Eloy já não estava dos melhores não ali. Não tenho como dizer que foi isso, mas já vi duas pessoas falando, para mim fez sentido. Certo. Porque o Andrés, se você lembrar da coletiva que ele deu, ele falou algumas vezes, até estranhei na hora, eu disse, por que ele tá falando tanto assim? Na hora me veio até isso na cabeça, mas parecia que o clima entre os caras era muito bom. Só que ele falou algumas vezes, é melhor terminar a banda do que a banda terminar com alguma briga, é melhor terminar a banda do que a banda terminar com alguma confusão, com algum desentendimento. Ele falou isso algumas vezes. Eu até estranhei, assim, disse, pô, o que será que tá acontecendo? E agora, assim, eu vi dois jornalistas falando que pessoas ali dos bastidores ali que convivem muito bem, né, do círculo íntimo ali do Sepultura, disse que o clima entre o Andrés e o Eloy já não era dos melhores há algum tempo. Então, o que é que eu tô achando que aconteceu? Eu acho que o Eloy já estava pensando em sair. Essa conversa com o Slipknot, que ele ia pro Slipknot, já tem um tempinho. Ele vem negando isso já tinha alguns meses, né? Havia meses já que ele negava isso aí. Isso é do ano então, passado. juntando tudo, eu tô começando a achar que, Isso é do ano tendo passado, a pensar que realmente né? já tinha algum desentendimento, tinha algum desentendimento ali entre os caras, não sei exatamente por quê, eles não deixaram vazar, o que eu acho que é correto também, não deve se ficar dando roupa suja na frente da galera de fãs para preservar o legado da banda, mas eu acho que já estava muito próximo do Eloy sair do Sepultura e o Andrés já não tinha mais ânimo para montar outra formação, para ficar atrás. Teve o lance também do falecimento da esposa dele, que também com certeza é muito difícil o cara perder uma esposa, né, sem comentários isso. Tem os filhos tal, ele também deve isso também com certeza deve ter pesado na decisão do cara, mas eu acredito que teve um pouco a ver com isso. Ele fez essa turnê de despedida para ver se conseguiria finalizar de uma forma grandiosa o Sepultura, mas não deu tempo disso ser feito, já foi tarde, pelo menos com o Eloy, né? Eles estão fazendo, mas com o Eloy já tinha sido tarde, e ele já tinha essa proposta com o Slipknot e já estava ali, né, negociando, e eu acho que chegou uma hora que os caras, o empresário do Slipknot deve ter dito, Eloy, não vai dar para conciliar, a gente vai sair agora, ou você fica aqui, ou você vai ficar com Sepultura, e já tem uma fila de baterista aqui para entrar, se você não quiser a vaga. E eu acho que ele, na hora lá, não podia dizer, os caras devem ter dito, se você falar, vai ser uma quebra de contrato, tem um sigilo, com certeza tem essa cláusula de sigilo, e ele chegou pros caras e segurou até onde pôde, para não vazar, mesmo assim vazou, né, que todo mundo já sabia que ele era baterista do Slipknot muito antes de... Até agora não foi oficialmente informado, né? Mas todo mundo agora já sabe, já tocou com os caras, pelo menos. Então acho que foi muito isso. Acho que ele teve que tomar essa decisão. É uma decisão. Não recrimino. Você recrimina essa decisão dele? Você acha que. Não, é igual eu falei, o cara é um profissional, cara. Não tinha o que fazer. Eu acho que qualquer músico no lugar dele faria a mesma coisa. Se fosse o próprio Andrés. Mas você está acompanhando que tem muitos fãs do Sepultura que não estão olhando isso, com todo respeito. Pô, Sepultura, meu irmão, tem um carinho enorme pelo Sepultura, das minhas bandas aqui favoritas de todos os tempos. Mas, cara, eu lembro nos próprios anos 90, você deve lembrar que teve uma época que o James Hetfield do Metallica, ele
durante uma turnê teve alguma explosão, fogos, pirotecnia, e ele Sim, queimou o braço. Você queimou o lembra dessa braço, época? lembro, Ele lembro. ficou sem Turnê do poder Black tocar, né, Album. tal. Aham. Aí eles fizeram uma seleção, cogitaram alguns guitarristas e o Andreas foi um dos convidados. Lembro Salvo demais engano, quem disso. ficou foi até o Gary Holt do Exodus. Eu acho que foi ele que Exato. fez a turnê, não foi ele que Isso. ficou fazendo a turnê. Então, e na época, se eu não me engano, Sepultura estava no Chaos AD ou no Roots. Era um dos dois ali. Eu acho que não tinha nem Roots Chaos ainda, AD. talvez. Eu acho que era Chaos Chaos AD. AD, né? Que É já que foi uma isso explosão. O daí. Sepultura tava mega. Que isso aí foi na turnê do Black Album, que o Pronto, na Rob turnê do Zombie Black queimou. Album, isso. Aí o Andres foi lá fazer o teste para fazer sair em tour com o É Metallica, mesmo ele sendo o lógico. guitarrista do Sepultura. E se o Metallica dissesse, Andreas, é você, ele ia dizer pros caras do Sepultura, meu amigo, olha, arruma um guitarrista pra fazer essa turnê, porque eu vou tocar com Metallica. E era só uma turnê, não era nem pra ele ser integrante. Imagine se ele fosse, os caras do Metallica gostassem e dissessem, velho, você vai ser o guitarrista mesmo agora do Metallica. Você acha que ele ia pensar, Davi? Vamos ser sinceros É aqui, lógico que ia, pô. Não né? tem lógico. E se ele Não tem, pensasse, pô. e mesmo que ele, e se ele pensasse, ele já estava sendo burro. Não era nem Se para o cara pensar. saiu para fazer um teste para uma turnê, imagine se ele tivesse a possibilidade de ser integrante de uma banda dessa, Com pô. certeza, pô. Então, se você comparar hoje em dia, essa mesma proporção ela é parecida com a situação do, Do Eloy. do Eloy Casagrande, muito Eloy, parecido. com certeza. Né? Então, acho que é uma hipocrisia muito grande, até uma falta de visão. E de tudo bem, eu entendo o Andrés ficar magoado, porque foi com ele, uma coisa da banda dele e tal. Mas não concordo com esses fãs de Sepultura que estão recriminando o cara agora, não, por causa Também disso. não, de maneira alguma, cara. O cara é profissional, ele tem que fazer a vida dele mesmo, tem oportunidades que não aparecem duas vezes. É igual diz o ditado, né? Minha mãe fala muito, o cavalo arriado não passa duas vezes na sua porta. Então, Com você não certeza. pode, você não pode abrir mão de uma chance dessa, cara. Isso não existe. E se você for parar pra pensar, cara, quantas vezes você já viu na sua vida, na música ou não, na música, a gente tá falando de música, na música. Quantas vezes você já viu na sua vida na música pessoas que não tem nada a ver com determinado tipo de som aceitar uma possibilidade e Não foi o tal? caso dele. Ele era o baterista perfeito para isso aí, né? Não, Vamos... não, mas eu digo, por exemplo, vamos dizer aqui, outro ponto polêmico. Kiko Loureiro no Megadeth. O que Kiko Loureiro tem a ver com o Megadeth? Agora, isso fez o Kiko Loureiro não aceitar ir pro Megadeth? Não, o cara foi, gravou disco, ficou o quê? 8 anos na banda, fez o nome dele, ganhou o dinheiro dele. Tudo isso é muito justo, velho. Entendeu? Deu o melhor dentro Com da banda. certeza. Eu ainda Gravou, acho que tinha a ver, gravou Davi, dois porque ele é um baita cara do discos com a metal. banda. Gravou dois Kiko baita Loureiro é discos um com a cara do banda. metal. O É, Megadeth, por exemplo, eu acho que não teria a ver Kiko Loureiro numa banda como o Slayer. Não teria nada. não teria, Mas o não. Teria Megadeth, menos ela é ainda. uma banda. Ela é uma banda que é um trash meio prog, muita melodia, Mark Friedman. Sim, Pô, Kiko Loureiro tem muita influência de Mark Friedman, é um dos guitarristas preferidos dele. Então eu acho sim. que tem a ver. Talvez ele tenha que ter tido. Ter treinado um pouco de mais bases e riffs mais pesados, assim, que ele não costumava fazer muito, mas para o que ele toca, o cara é um monstro, né, velho? Não, mas ficou Ele ótimo. Mas assim, a questão ficou que a gente excelente. tá, o que a gente tá abordando aqui ficou ótimo. Gravou dois baita disco e tudo. Mas assim, o que interessa é o cara deixou passar uma oportunidade dessa? Não, cara, você não, ninguém é doido de jogar pro ar uma oportunidade dessa, cara. Ó, Então, cara, o ponto aí que a galera mais tá caindo em cima do Eloy é porque no caso do Kiko Loureiro, ele não deixou o Angra na mão à véspera de uma grande turnê, né? sim. Foi o caso do Eloy, essa é a grande questão. Por quê? Mas eu acho que foi inevitável, eu Mas tendo aí, a achar aí, isso. aí é aquelas coisas que a gente não sabe. E se a galera lá do Slipknot falou, cara, é agora, não vamos esperar e tal. E aí? Entendeu? A gente não sabe o que aconteceu. Qualquer coisa aqui, a gente tá no achismo. Então não dá pra É, ficar julgando o cara, entendeu? Às vezes o Slipknot falou, cara, é agora, você vai vir agora. De eu repente, acredito que foi isso. eu também. De repente ele pode até ter falado, cara, eu não consigo terminar essa turnê de despedida aí com Sepultura e depois eu chego. A gente nunca vai saber se isso não aconteceu. Entendeu? Então eu imagino que o pessoal da banda lá tenha dito, velho, é agora, a gente quer você aqui agora. Se você não Também acho vier, isso. se você não vier, vai passar e tal. E aí o Andrés, como um cara macaco velho aí da cena, o cacete, conhece todo mundo,
cara tem que compreender um negócio desse, velho. Não faz o menor sentido. Eu achei que aquela nota do Sepultura foi muito agressiva. Foi uma falha ali que eu achei do Sepultura. Deveria ter feito uma nota mais. O Eloy, por mais que ele deixasse, vamos dizer, saiu em cima assim, mas ele a nota quando ele soltou foi elogiando muito Sepultura, foi valorizando muito a oportunidade que os caras deram pra ele. Claro, se não fosse Sepultura, ele não estaria no Slipknot, né? E o que eu acho muito doido que eu vejo uma galera falando é realmente o cara, velho, o Sepultura foi a banda, eu acho que mais influenciou o Slipknot na sonoridade. Eu acho até que o Slipknot pegou o lugar que era do Sepultura na época, se Max não tivesse saído da banda. Max saiu, deixou um vácuo ali naquele tipo de som que o Slipknot veio e preencheu. Ele tomou o lugar do Sepultura, de certa forma, na minha concepção, isso aconteceu ali. E ficou a banda maior. Hoje em dia o Slipknot é maior que Sepultura. Sim. E a gente vê o baterista que saiu agora do Sepultura, que foi a banda responsável diretamente pela no Slipknot, né? É uma viagem, se o cara parar pra pensar nisso aí, é uma coisa meio surreal até. Com certeza. Mas eu acho que é isso, cara. O cara seguiu a vida dele. E, peraí, velho. Turnê de despedida, vai. Sabe? É uma turnê de despedida. Então, turnê de despedida, irmão, não dá. Vai cobrar o quê, cara? Vai cobrar o quê de quem? Não tem. O cara vai ficar desempregado depois. O cara vai ali excursionar durante um ano e depois, valeu, fera, um abraço. Agora eu tô desempregado aqui. Nunca mais Slipknot depois disso, provavelmente. Agora eu vou começar tudo de novo e tal. Não, o cara tem que sair fora também. Eu faria exatamente igual. Achei a nota que ele lançou, Eloy, muito educada. Também achei. De muito bom tom, né? Escolheu muito bem as palavras, reconheceu a oportunidade que foi dada. Mas a vida é assim, cara. Você tá aqui no local, você vai para outro melhor. A tendência é essa. Então, usou de trampolim. Não tem nada de trampolim, cara. Quando o Sepultura trampolim não, pô. O cara ficou muitos anos, gravou 2 álbuns maravilhosos. O cara entrou pro Sepultura, foi uma grande oportunidade. Aí veio uma oportunidade maior. O cara entendeu que tem que ir, a banda tava acabando, a banda vai acabar, a banda acabou, velho. A banda acabou, entendeu? Daqui mais uns 2, 3 anos aí, vai vir uma reunião aí com o Max e com o Igor aí, nego, né? Vai, enfim, e é direito deles também de fazer. Direito total, direito exatamente. Deles também de fazer. Daqui a 2, 3 anos vai vir uma reunião aí, e aí a banda também acaba de novo e tudo, e aí o André, e aí agora uma coisa que eu quero perguntar pra você. Espera aí que eu quero perguntar pra você. Porque agora, depois que terminar essa turnê aí, e não é uma crítica, tá? Necessariamente, é uma constatação. Mas assim, terminar essa turnê de Sepultura aí, o Andreas vai poder tocar com todo mundo que ele quiser. Aquele negócio todo, fazer participação no, sei lá onde, no Sambódromo do Rio de Janeiro. Participação lá no Galinho da Madrugada em Recife. Participação lá no Carnaval de Salvador, lá com quem ele quiser. Isso aí dá pra gente fazer um vídeo só comentando essas collabs inusitadas que estão rolando. Mas eu queria saber o que você acha disso. Porque a gente viu aí ultimamente um vídeo que ele tocou com quem? Foi a Cláudia Leite, não, a Ivete Sangalo, né? Cara, eu prefiro não comentar, vou deixar pra você. Não, cara, não tem problema nenhum de comentar sobre isso, não. Eu vou dar minha opinião como fã de Sepultura, como fã de música em geral. Gosto muito de metal, não sou um cara radical, gosto muito de metal, gosto de coisas fora do metal, gosto de pop, gosto de jazz, gosto de blues, gosto de muita coisa. Gosto de música brasileira também, de qualidade. Sim. O que eu acho sobre isso é que até tomar cuidado com as minhas palavras para não ser mal interpretado. Mas eu acredito que tem que ter um mínimo de afinidade nessas collabs. O que me parece que, no caso do Andreas Kisser, há algum tempo, isso já vem chamando a atenção, porque são collabs que ficam muito tentando unir dois mundos ali que eles não dialogam, eles não conversam entre si. Nunca vão convergir. Nunca vão convergir, acaba muitas vezes, vou falar especificamente, vamos lá, para o ponto mais polêmico, que é justamente ele no show de Ivete Sangalo. Pô, Ivete Sangalo é uma artista fenomenal, não tem o que falar, tem um público enorme, sempre pro cara que tá lá no palco dela, ele vai ter uma visibilidade.
Agora, ao mesmo tempo, ele é do Sepultura, cara. O Sepultura e Ivete Sangalo lá fora, ninguém sabe quem é, não. Sim. Isso é um fato. Ela é muito grande aqui no Brasil. Não estou julgando a qualidade do trabalho dela nem Sim, nada, mas sim. estou dizendo assim, ela aqui no Brasil é ela. Agora, lá fora ninguém sabe quem é. E o Sepultura não. O Sepultura ele atingiu um patamar de grandiosidade que a banda é muito maior até do que seus integrantes, tudo. A marca Sepultura, a mística em torno do nome do Sepultura, a quantidade de bandas que eles influenciaram é enorme. Então, tem todo um prestígio, toda uma imagem, todo o respeito, que eu acho que muitas vezes quando você faz esse tipo de collab, que soa muito, não soa musicalmente genuína. É isso que Isso. esse ponto que eu queria chegar. Ela soa muito como um puro marketing, assim. Vou agora, quero ser um Uma cara ação que tem esse comercial. tipo, uma ação comercial pura e simples. É. Então, na hora eu assisti esse vídeo e, sendo sincero, eu fiquei constrangido quando eu assisti aquilo, Pois porque é. a própria postura, o André, todo respeito, eu sou fã do cara e tal, mas assim, ele tocando lá, parecendo um tiozão, um metaleiro ali, embrutecido lá, pá, e Ivete pulando ali, pá, achei é isso, cara. Axé, é a felicidade aqui, pô, eu sou aqui do Nordeste, moro em Aracaju, Sergipe, a Bahia aqui do lado, aqui também tem muito isso, nada contra, tenho músicos do axé que são meus amigos, pô, conheço vários, mas são estilos que são, aquilo ali não vai agradar nem o fã do Sepultura, até porque o fã do Sepultura ele é muito mais radical do que eu, o fã em geral do Sim. Sepultura, eu sou um fã ainda, pô, a gente sabe, a galera do metal tende a ser radical, tem a galera mais eclética, mas são poucos. E muito menos vai agradar os fãs de Ivete também, pô. Exato. Tanto fã do Sepultura olha aquilo e diz, que merda. É isso que o cara pensa, pô. Olha e fica lá constrangido, o cara não consegue nem assistir. Você conseguiu assistir o vídeo? Não consegui terminar, não. Então, acho que a galera do metal é essa. Por outro lado, os fãs de Ivete também olham ali aqui e diz que porra de maluco é esse? Que esse maluco aí tocando nessa raiva do caralho, isso aqui, porra. É, Um momento festivo de alegria e tal. é, Então eu achei bizarro aquilo ali. Não sei até que ponto isso, que é publicidade para ele, tudo bem, mas não sei até que ponto isso é positivo ou negativo. Se for naquela de fale bem ou fale mal, mas fale de mim, é, beleza, tá valendo. Vamos falar muito. Isso vai ficar pra história até. A galera nunca vai sim, esquecer. com Porque certeza. até meio. Mas enfim, dá pra gente fazer depois até um vídeo sobre essas collabs Participações, inusitadas. participações Por- inusitadas. Exatamente. A gente dá a nossa opinião sincera, porque hoje em dia tá uma coisa muito da galera não fala exatamente o que pensa, todo mundo tem que dizer que é tudo paz e amor, é tudo bonitinho, e até num viés artístico musical não é, pô. Se a música tem que ter, não é um baile dos doidos, uma mistureba louca ali que não faz nenhum sentido. Não, pô, tem que ter um viés artístico, aquilo tem que ser de certa forma genuíno, tem que dialogar, tem Claro, que fazer sentido. não pode ser a A filha da colaboração só pela fruta. colaboração Com não certeza, tem, para mim não faz sentido. com Mas certeza. da visão, voltando, isso aí a gente pode fazer um vídeo. Você quer falar alguma coisa a respeito disso? Não, você Por exemplo. abordou tudo que eu poderia falar sobre esse episódio aí, esse episódio inusitado. Vamos chamar de episódio Eu queria inusitado. então sua opinião aqui. A gente está indo para o final aqui do nosso vídeo, mas eu queria ouvir sua opinião a respeito do. Já que o Sepultura está acabando, vamos fazer aqui um balanço da história do Sepultura, um breve balanço. Eu queria que você começasse falando. No final das contas, você acha que a escolha do Derek para ser o vocalista do Sepultura, você acha que foi uma decisão acertada? Eu acho que é o seguinte, vamos lá. Tanto você como eu a gente canta. E a gente conhece esse meio underground e etc. Eu acho que tecnicamente falando, o Derek, ele é um cara melhor do que o Max. Ai, Davi, tudo seu é tecnicamente. Claro, velho. O Sepultura é uma banda que veio do underground do underground. Os caras aprenderam a tocar na raça. Todo mundo sabe disso, entendeu? E amadureceram como músicos. Enfim, né? Empregando aquela rotina no seu dia a dia, etc. E sim, cara, ele é um vocalista tecnicamente melhor do que o Max. Agora, ele não tem a presença do Max, né? Ele, eu acho que O carisma do ele Max, não que ele tem o não tem. carisma do Max. Embora eu ache ele
carismático, eu acho carismático. Também, principalmente fora do Sepultura, quando ele tá nas Exato, entrevistas, mas exato. como frontman do Sepultura, mas continue, Eu pra acho que não ele é um ficar te cara de interrompendo. personalidade também, porque ele passou esses anos todos, essas décadas, né? Ouvindo essa história de Max, Max, Max. Cara, eu no lugar dele já tinha mandado se fuder há muito tempo. Desculpa até o termo, É, mas o termo é esse. E ele sempre soube lidar com essa questão toda, com muita diplomacia, com muita elegância, podemos até dizer assim. Né? Sempre soube entender esse anseio dos fãs do Max um dia voltar e tal, parará. Porque o Max também foi embora do nada. Foi embora do nada, né? Ele foi embora do nada. Então, assim, eu acho que ele foi, cara. Eu acho que se o Sepultura não tivesse lançado, vamos lá, bem objetivo. Eu acho que tudo é o que você constrói todo dia. Se o Sepultura não tivesse lançado o Machine Messiah e o Quadra, eu poderia dizer para ele que poderia dizer para você que a escolha dele tivesse sido uma escolha contestável. Agora, o cara gravou o Machine Messiah e gravou o Quadra. No Machine Messiah ele chegou até a flertar com outras abordagens vocais e tal, parará, que nunca tinha feito isso Sepultura antes e que pra mim ficou muito bom. Então eu acho que o saldo dele é muito positivo. Cara, um negão gente boa, fez o trabalho dele, sempre respeitou os fãs pra caramba, né? Eu acho que no final das contas foi ok. Eu acho que no final das contas ele deixou o nome dele marcado de forma positiva. eu concordo em parte com o que você está falando. Talvez eu acho que demorou muito para conseguir achar o som. Sim, Foi muito tempo, de muitos com álbuns, muitos certeza. anos, pô. A gente envelheceu com o Derek no Sepultura. Ainda bem que conseguiu chegar no quadro, porque o resultado pelo menos deu aquela, pô. Se não tivesse tido o Machine Messiah e o Quadra, qual seria o legado do Derek? Para Nenhum. mim, pelo menos no Esquecível. meu caso, é muito, muito pouco. Algumas tem músicas boas, Enlatado. tem, mas não tem um grande álbum. Não. Agora tem, pelo menos tem. Mas eu ainda Agora acho tem que pelo é menos dois, um. né? Pelo menos dois grandes álbuns, esses dois últimos. E tem ali várias boas músicas espalhadas na Sim, o discografia Kairos, do né? Derek. Tem, Sim. tem. Não vou citar agora nominalmente, mas tem várias. Mas eu só tenho essa questão aí que eu levanto aqui, é que demorou muito tempo. A gente, pô, Verdade. viveu uma vida até conseguir chegar nisso. E além disso, tem outra questão que eu não entendo, assim, que é. Concordo com você que tecnicamente ele é mais versátil do que o Max. Ele tá cantando até algumas coisas de forma melódica que o Max acredito que não tem essa capacidade E sem de perder a cantar dessa forma, agressividade. A sem perder a visceralidade. agressividade, com um drive muito potente ali, monstruoso. É. Mas, pelo menos, isso é uma opinião também minha, mas não só minha. Várias pessoas que eu já perguntei também corroboram com essa opinião, que é no sentido de que não, o vocal dele não combina cantando as músicas da época do Max. Eu achei isso, que Derek, ainda bem que ele lançou, ele conseguiu gravar esses dois álbuns que são magníficos, são dois dos melhores álbuns da carreira do Sepultura. Só tenho essa consideração, essa crítica, entre aspas, né? Também quem sou eu para falar do trabalho do cara, mas demorou bastante para mim para chegar num ponto de deles lançarem dois álbuns que a gente possa olhar para a discografia do Sepultura e comparar com os grandes clássicos. E eu acho que esses álbuns vão envelhecer muito bem e acho que serão no futuro lembrados como dois álbuns clássicos do Sepultura. Com certeza. Eu também acredito que eles vão passar no teste do tempo. Agora, para encerrar aqui, bom, eu vou te fazer uma pergunta aqui só para encerrar. Eu separo na minha vida dois discos do Sepultura. Eu separo o Chaos AD e separo o Quadra. Se tivesse que escolher dois discos, eu separaria esses dois. E aí eu devolvo a bola para você para saber sua opinião sobre isso também e para a gente poder estar encerrando aqui essa segunda edição do Vitrola Talk. Cara, você quer que eu diga meus dois álbuns Queria que favoritos do você separasse Sepultura? dois discos do Sepultura. All Rise, Chaos AD. All Rise e Chaos AD. Ah, para mim são as duas grandes obras-primas do Sepultura, esses dois aí. Não
tem como ninguém contestar um negócio desse, né? Eu acho o All Rise um disco de uma sonoridade bem bem norte-americana mesmo. Ele tem aquela sonoridade bem norte-americana. E não que o que eu usei de também não tenha, e isso não é demérito nenhum, pelo contrário, eu estou elogiando os discos, né? Quem mandava no thrash metal naquela época eram os Estados Era Unidos. os Os Estados Estados Unidos mandavam Unidos, no thrash metal. com certeza. E só que para mim a verdadeira inovação no som do Sepultura, ela não é o Roots. Vou dar outra opinião polêmica. Eu acho o Roots um samba do crioulo doido. Minha opinião. O Roots pra mim é um samba do crioulo doido, entendeu? Eu acho que a grande valência do Sepultura transformada em álbum no quesito de inovação mesmo, eu vejo justamente ali no Chaos AD. O Chaos AD é uma transição pro Roots. Isso é muito claro, né? Ele é Porque uma ali foi um divisor de águas, com certeza. ele, Isso ele, é, é, isso ele é uma é transição inegável. entre o que se fazia até o All Rise e o que se fez no Chaos AD, no Roots. Ele é essa transição, mas é justamente essa transição que pra mim é a coisa inovadora. É quando o Sepultura resolve mostrar para o mundo o que a gente passa no Brasil, né? O cenário social, político, econômico do Brasil, e eles conseguiram passar isso para o mundo, botar Com assim, certeza. o Sepultura, o Chaos AD, a grande valência do Chaos AD, fora as suas músicas, etc, é botar o Brasil no mapa. O Chaos Exato, AD, concordo o plenamente, Chaos AD assim botou o embaixo. Brasil, o Chaos AD botou o Brasil, o país Brasil, com todos os seus problemas, com todas as suas qualidades, o Chaos AD botou o Brasil no mapa. Concorda? Concordo plenamente. Com certeza. Que eu usei de fenomenal. A estética da banda ali era diferente de todas as outras bandas, pô. Eu já vi depoimento dos caras do Anthrax, dos caras do Testament, até Lars Ulrich também, os caras falando, todo mundo, pô, quando escutou o que eu usei, os caras ficaram, porra, que som do caralho é esse, pô, era Com diferenciado, não certeza. parecia mais com banda nenhuma. Até o Rise eu concordo com isso que você disse, era a influência do Slayer, do próprio Metallica, era muito evidente das bandas do Testament, thrash metal. Exodus, Exatamente, né? Êxodos. A partir do Chaos AD, não. A partir do Chaos AD ali era Sepultura em Identidade estado própria. bruto e não parecia Identidade. mais com nenhuma outra banda. Pelo contrário, já estava ali criando, né, definindo as bases do que viria a ser até o próprio New Metal anos depois. Exatamente. Assim, a gente vê muita banda de new metal e tal, falando que a grande inspiração é o Roots, e tá certo de ser, tá correto de ser, Sim, né? Mas a gente precisa lembrar também que, na verdade, isso é vamos dizer, é o ponto alto dessa influência que gerou essas bandas depois. Mas tudo isso começou ali no Chaos AD, aonde o concordo. Sepultura consegue dar essa estética própria do som e do visual. A gente Isso começa inclusive na capa do disco, né? Que é uma É, capa completamente, eu muito não sei, foda. eu não sei nem Não definir é a mais capa. genérica, né? Ela Não já é tem uma genérica, personalidade. é uma capa de A do personalidade. Rise poderia ser uma capa do Obituary. Eu acho que até o mesmo cara que fazia capa do Obituary, fazia Não, do a capa Sepultura, do várias bandas. capa do All Rise, do Beneath the Remains e tudo é capa que poderia ser capa de qualquer outra banda. Ok e tal, parará. Concordo. Agora do No Chaos QZD já tem AD uma identidade mais já forte, tem tanto uma visual identidade, como das você letras. vê que As letras também é tudo muito começaram a pensado, abordar. é tudo muito pensado ali, né? E eles entendem tanto a importância desse disco que no show aqui em Brasília mesmo, por exemplo, o show começou, as 3 primeiras músicas do que eu usei. Acabou. As 3 primeiras Ah, músicas é Territory, Refuse Resist e agora eu não estou Slave lembrando New World. Slave New World, entendeu? Essa Então, trinca essa aí, pô, trinca aí essa é trinca é matadora. histórica, é fenomenal. Começar com isso aí é pra casa cair, porque Com uma certeza, trinca dessa, irmão. com certeza. Mas meu parceiro, foi muito legal a gente aqui hoje, foi bacana demais. Espero que o pessoal tenha gostado. Semana que vem a gente volta aí com outro tema aí no Vitrola Talk aí pra gente tratar aí com o pessoal. E muito em breve aí a gente vai estar fazendo ao vivo mesmo. E o pessoal quiser interagir, mandar pergunta no chat, etc. Muito em breve a gente já tá começando já
Eu e o Ed já estamos pensando já em começar a transformar esse conteúdo aqui num conteúdo ao vivo mesmo, para poder ter interação do pessoal. Mas é isso, a gente tratou hoje do Sepultura. Sepultura infelizmente está encerrando as suas atividades até que se prove o contrário. E enfim, é uma banda que vai deixar um legado imenso para a história do underground mundial, não só nacional, não só aqui da América Latina, mas para o underground mundial. Uma banda de um legado absolutamente inquestionável, fantástico, inclusive até para pessoas de outros gêneros, né? Não é à toa, a gente comentou agora a questão inusitada dele ter feito a participação que fez lá com a Ivete Sangalo. Essas coisas não são à toa. Se ele fosse um Zé Ninguém, isso jamais teria acontecido, né? O Andrés, no caso, e a gente estende isso para o restante, para toda a banda, para o Paulo, enfim, pro Derek, enfim, para todo mundo, né? Uma banda que deixou sua marca expressiva, indelével, e é isso. Vamos para a próxima, meu velho. Vamos nessa da visão. Sempre uma satisfação aqui trocar essa ideia com você. Valeu. Boa noite a todos. Forte abraço. Até a próxima, galera. Valeu, até o próximo Vitrola Talk. Abraço.